Fala galera, hoje a gente vai falar de 1 Tessalonicenses capítulo 1. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Antes da gente começar esse vídeo, se você não assistiu a introdução ao livro de 1 Tessalonicenses, a carta de 1 Tessalonicenses, gravei um vídeo falando só da introdução, dando um panorama geral dessa carta. Volta lá no vídeo e assiste esse vídeo antes de assistir o estudo aqui do primeiro capítulo. Você vai conseguir entender muito melhor tudo que a gente vai falar aqui. Esse primeiro capítulo, um capítulo bem curtinho, né? Esse primeiro capítulo, Paulo vai se apresentar ali, vai reconhecer a igreja de Tessalônica em alguns versos, vai falar do trabalho daquela igreja e no finalzinho vai falar que Jesus nos livra da ira vindoura. Paulo termina cada parte, né, dessa carta, em 5 pontos dessa carta, nos finais dos capítulos, Paulo fala sobre a volta de Cristo. Então a gente vai identificar Paulo falando 5 vezes sobre esse assunto, nessa primeira falando que Jesus nos livra da ira vindoura. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você não é inscrito ou se você não é inscrita no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estão estudando ou que querem estudar o livro de 1 Tessalonicenses. Vamos começar vendo então a introdução da carta, Paulo se apresentando no versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa aqui que me chamou a atenção quando eu li Paulo e Silvano. Eu falei, gente, quem é Silvano? Silvano, tudo indica, grande parte dos estudiosos concordam com isso, que é Silas. Assim como Saulo tem a versão romana do nome como Paulo, Silas tem uma versão do nome que é Silvano. Já expliquei isso no nosso estudo de Atos, mas só para lembrar, é a mesma coisa. Eu me chamo André, se eu for para os Estados Unidos, provavelmente o pessoal vai me chamar de Andrew, porque é mais comum para eles. Como um João aqui no Brasil, nos Estados Unidos o pessoal provavelmente chama de John, porque lá para eles é mais fácil falar John do que João. A mesma coisa, naquela época também existia isso. Saulo acaba sendo chamado de Paulo em algumas ocasiões, Silas acaba sendo chamado de Silvano em algumas ocasiões. Então, tudo indica que, ou pelo menos grande parte dos estudiosos, concordam que é a mesma pessoa. Se você for olhar no dicionário Strongs, lá também a gente vai ver essa concordância. Ou seja, grande parte aí da comunidade teológica acredita que Silvano é Silas. Nos versículos 2 e 3, Paulo reconhece essa igreja em ações de graças, né? Ele escreve o seguinte: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Paulo vai falar sobre pontos como a obra da fé, como o trabalho do amor, a paciência da esperança. São pontos que a gente pode refletir, que a gente consegue se debruçar um pouco mais e entender do que Paulo está falando. Cada um desses pontos daria uma ministração inteira, gente. Não dá para eu ficar ministrando muito sobre cada um desses pontos, senão a gente não avança no estudo dessa primeira carta. Vou falar rapidamente aqui coisas que você vai conseguir absorver. Recomendo que você faça isso, tá? Medite em cada uma dessas passagens, em cada uma dessas partes do que Paulo fala. Peça a direção do Espírito. Vou dar só uma passada rápida aqui. Paulo fala então da obra da vossa fé, né? A nossa fé ela deve resultar em boas obras. Você vai ver esse entendimento ao longo da palavra várias e várias vezes. A nossa fé precisa gerar boas obras. Então, quando Paulo dá graças a Deus por eles, por causa da obra da vossa fé, Paulo está reconhecendo que a fé deles estava gerando boas obras. Depois Paulo fala do trabalho do amor. Amar, aqui é uma interpretação muito livre, tá? Mas amar dá trabalho, gente. A gente precisa se esforçar para amar. A gente precisa se dedicar no amor. O amor do cristão pelas outras pessoas é um amor dedicado. E isso vai dar trabalho muitas vezes.
Então, o amor gera esse trabalho, o amor também acaba gerando essas obras de amor. E daí Paulo fala também da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus. Ou seja, eles tinham uma esperança em Jesus. E isso exige paciência. Precisamos ser pacientes, tendo sempre esperança de que Jesus vai voltar, de que Jesus reina, de que Jesus reinará, de que Ele está vivo. Essa esperança exige de nós alguma paciência, até que Ele volte, até que o plano se cumpra plenamente. Então Paulo fala sobre alguns pontos. Esses pontos todos a gente consegue relacionar com outras passagens da palavra e estudar muito sobre cada um deles. Interessante notar também que, diferente de nós, né, que temos aí, muitos de nós, muitos anos na igreja, recebendo instrução, direção, palavra, somos ministrados, somos exortados, essa igreja em poucas semanas ali recebeu tudo que Paulo podia passar para eles. Mesmo assim, a gente lê nos versículos 6 e 7 o seguinte: "E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia." Esse pessoal recebeu a palavra ali por 3 ou 4 semanas. Entre 3 e 4 semanas, acredito eu. Mesmo assim, no meio de perseguições. Paulo diz isso, né? Em muita tribulação. Provavelmente estava falando das perseguições que eles estavam sofrendo. E mesmo assim, a gente vê que eles foram exemplo para os fiéis da Macedônia e da Acaia. Olha que poderoso isso é para as nossas vidas, né? Pessoas que receberam as boas novas a respeito de Cristo por poucas semanas foram exemplo porque imitavam a Cristo. Nós podemos imitar a Cristo, nós devemos imitar a Cristo. E isso não importa muito quanto de instrução nós recebemos, mas o quão abertos ao agir do Espírito Santo nós estamos. E eu não estou desprezando o valor da instrução aqui, até porque a gente está fazendo um estudo, né? Vários estudos aqui no canal da palavra, a instrução é importante. Mas a instrução sem um coração aberto para receber a direção do Espírito é só palavra. É só conhecimento. O conhecimento que nós recebemos aqui ao estudarmos a palavra, precisamos aplicar para que sejamos imitadores de Cristo. Esse é o grande objetivo. Então vemos aqui que com poucas semanas de instrução, essas pessoas, Paulo as reconhece como pessoas que estavam sendo exemplo para outros fiéis. Isso deve nos levar à reflexão do quanto nós temos impactado a sociedade onde nós estamos. A igreja de Tessalônica impactou ali outros fiéis das regiões circunvizinhas. O quanto eu e você estamos impactando a sociedade na qual nós vivemos? Uma reflexão para a gente fazer com base nesse texto aí, né? Aquele pessoal de Tessalônica recebeu pouca instrução e impactou muita gente. O que a gente está fazendo com o que a gente tem recebido nas nossas igrejas? Não estou levantando placa de igreja aqui não, tá, gente? Falo para você de qualquer igreja que está acompanhando esse estudo. O quanto nós temos impactado as pessoas à nossa volta, a sociedade à nossa volta. Nós somos chamados para sermos luz do mundo e sal da terra. Aquela galera com pouco tempo de instrução fez isso. Fica aí para sua reflexão, para o Espírito Santo falar sobre isso no seu coração, se a ele assim o convir. E aí no versículo 10, então, Paulo apresenta Cristo como aquele que nos livra. Vou ler aqui o versículo 10 com vocês. Está escrito assim: "E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura." Talvez aqui um assunto teologicamente falando muito mais complexo, né? Paulo falando sobre a volta de Cristo. Paulo vai falar, como eu falei para vocês, algumas vezes sobre a volta de Cristo. Essa igreja claramente tinha dificuldades de entender isso, não tinham se aprofundado tanto no entendimento da volta de Cristo, que gerou até alguns problemas aí nessa igreja. Paulo então aproveita para apresentar Cristo aqui como aquele que nos livra da ira vindoura, da ira futura. Gente, isso é poderoso para as nossas vidas, né? Cristo vive. O nosso Deus está vivo, não está morto. Cristo vive, Cristo voltará para buscar a sua igreja. E de novo, aqui tem várias ministrações inteiras. Cristo vive, Cristo vai nos resgatar e Ele quer encontrar a sua noiva aqui na terra para se casar com ela. Ele quer encontrar uma igreja santa para resgatar.
e nos livrar da ira futura. Existe uma ira que virá por conta da multidão de pecados da humanidade, mas nós seremos livres dessa ira se permanecermos firmes em Cristo que nos santifica para nos buscar. Isso é poderoso, pessoal. Isso aqui, um versículo de Paulo, uma parte da carta de Paulo aqui, que vai nos levar a reflexões poderosas sobre santidade, sobre esperança em Cristo, sobre o fato de Cristo viver e não estar morto. Então assim, gente, poderoso, espero que o Espírito Santo fale poderosamente no seu coração com esse texto, com o capítulo todo, né, com esse primeiro capítulo inteiro, esse texto aqui do versículo 10, principalmente algo poderoso para as nossas vidas. Você já sabe que lá no blog tem um texto sobre esse primeiro capítulo, lá tem o desafio do capítulo, tem um versículo para você meditar, para você decorar, né, para você guardar no seu coração. Se você está fazendo o estudo completo de 1 Tessalonicenses, recomendo que você clique no link que está aqui na descrição do vídeo, vai lá para o blog e faz as tarefas que você precisa fazer, porque isso vai te ajudar a entender melhor. Se você está fazendo o estudo completo, por favor, faça isso, é bem importante. Quero terminar esse vídeo aqui fazendo um teste, gente. Recebi alguns comentários no canal ao longo do tempo dizendo que eu poderia terminar esses estudos orando por quem está fazendo os estudos. Vou fazer o teste aqui na carta de 1 Tessalonicenses, ver qual que é a reação da galera. Então, se você gosta, deixe seu comentário. Se você não gosta que eu faça essa oração, também deixe o seu comentário. De qualquer forma, aqui na descrição do vídeo eu vou separar o momento da oração, ou para você pular se você quiser, ou para você não assistir, ou para você ir direto para o momento da oração, para você poder fazer isso, ok? Então, se você está acompanhando esse vídeo, se for possível para você, feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela esperança que temos em Cristo Jesus, como aprendemos aqui no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, essa esperança que temos de que Cristo está vivo e Ele vai voltar para nos buscar. Nós te agradecemos, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos santificou, nos resgatou. O Senhor, nesse processo, está nos ajudando a sermos santos e a imitarmos Cristo. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor ilumine, direcione, dê sabedoria e instrução através da palavra para cada pessoa que está fazendo esse estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, da primeira carta. Então que o Senhor, através da tua palavra, através do teu Espírito, fale poderosamente conosco nesse estudo. Fale com essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, assim como o Senhor falou comigo enquanto preparava esse estudo, falou comigo poderosamente em cada uma dessas passagens, que o teu Espírito Santo fale ainda mais poderosamente com essas pessoas. Peço em nome de Jesus, Pai, que dentro das possibilidades, sempre submisso à tua vontade, que o Senhor guarde cada uma dessas pessoas, para que elas possam fazer esse estudo livre de preocupações, de problemas, sempre submisso à tua vontade, Pai. Toda a glória é tua, tudo que fazemos é para ti, que o teu nome seja exaltado em todo o tempo, que nós sejamos esquecidos, mas o Senhor seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, é isso. Deus abençoe a sua vida. Paz.